Bom dia, galera. Hoje nós vamos discutir aí a filosofia medieval, vamos dar uma introdução a ela, tá? Sobretudo no seu primeiro período, porque a filosofia medieval a gente pode dividi-lo em dois períodos, que são bem distintos na verdade, tá? Que é a patrística, no começo da Idade Média, né? Na baixa Idade Média, como vocês aprendem história, e a escolástica, que já é mais em fins da Idade Média, ali a partir do século X, XI, né? Caminhando já quase para isso que a história vai chamar de Idade Moderna, tá? Na última aula a gente tinha estudado, né, o helenismo, tá? O helenismo que, como eu havia dito, ele abarca uma parte do Império Romano, né? Da história de Roma, na verdade, tá? Ele se encerra ali, ó, cronologicamente, né, de acordo com os estudiosos, bem no fim da República Romana, certo? De uma certa maneira, galera, falar da filosofia, né, isso da filosofia em Roma, tá? Seja na fase monárquica, na republicana ou na fase imperial, né, que é a última. De uma certa maneira, do ponto de vista da filosofia, nós não vamos ter grandes produções ou filosofias diferentes, nós teremos mais reinterpretações do platonismo, que aí tem uma escola que não é, na verdade, ela é chamada de neoplatonismo, mas esse nome foi dado por estudiosos dessa ramificação do platonismo no Império Romano, tá? Então, assim, do ponto de vista de coisas novas, tá? Não teremos uma filosofia romana, digamos, tá? Nós teremos uma reinterpretação das coisas gregas, que a gente já viu, né? Platão, Aristóteles, aí você tem essas coisas do helenismo, né? Por exemplo, Marco Aurélio, que foi um dos grandes imperadores de Roma, né? Seguia a doutrina do estoicismo, né? Que é uma das escolas helenísticas, tá? E a filosofia medieval, ela é muito marcada, galera, por uma ligação com a religião. E a religião é o catolicismo, tá? Então a filosofia desse momento, ela caminha de mãos dadas com a questão da religião, tá? Então teologia e filosofia na Idade Média elas são quase como irmãs gêmeas, tá? Elas são frutos de uma mesma coisa. E por isso, né, há essa divisão da patrística, tá? Por que eu estou colocando essa questão da patrística? Porque os primeiros pensadores que criam a doutrina, os dogmas católicos, que vão fazer toda essa teoria religiosa do catolicismo, eles não estão na Idade Média, tá? Desde Pedro, Paulo, Justino, tá? Eles são sujeitos romanos. Então, do ponto de vista cronológico, não faz sentido eles estarem presentes, né, na Idade Média. Seria como colocar os sujeitos do passado num momento posterior. Mas, como a Idade Média, tá? Do ponto de vista da filosofia, se trata dessa correlação entre religião e filosofia, eles são colocados como pensadores da filosofia medieval. E dentre esses, eu vou dar destaque a um, tá? Que é talvez o maior expoente desse pensamento da patrística, que é Agostinho de Hipona, tá? Hipona é uma cidade do norte da África, ou Santo Agostinho, né? O título dado pela Igreja Católica, tá? Para esse cidadão romano que é uma das bases do pensamento religioso do catolicismo, né? E por isso eles são chamados, né? Todos esses sujeitos que começam a construir, né, a doutrina católica, eles são colocados como pensadores da patrística, né? Porque patrística vem de patris. Patris do latim é pai, né? Então nesse sentido de serem os pais, né, aqueles que fizeram a doutrina da Igreja Católica, tá? O Santo Agostinho não nasceu na Idade Média, tá? E ele cai nessa perspectiva de ter sido colocado como um pensador da filosofia medieval, justamente por ter sido um dos grandes pensadores da doutrina católica, tá? E ele viveu no que, galera? Ele viveu num período de transição mesmo, tá? Ele
é do Império Romano, mas já passava por um momento de crise do Império, tá? Que representa o que? Um momento de transformação na Europa. E é um momento de transformação profunda, que culmina no que? Na Idade Média. O Santo Agostinho, galera, ele vivenciou esse momento, tá? Que a gente estuda história a partir daquela crise do Império Romano, né? Crise de escravos, que gerou crise de alimento, que gerou crise militar, né? E aí a gente vai ter as invasões germânicas, e aí a gente passa pela Idade Média como esse processo de ruralização do mundo, né? As pessoas deixam, né, por conta do medo de morar nas cidades, né, nas coisas urbanas, e passam a morar nas roças, né, que na verdade o castelo é o que é uma fortificação que defende dessas invasões, né, e as cidades não tinham esse tipo de defesa, tá? O Santo Agostinho, galera, ele foi um sujeito que se converteu tardiamente, tá, ao catolicismo, diferentemente do cara que a gente vai estudar na próxima aula, que é o São Tomás de Aquino, que por ser 800 anos depois que o Santo Agostinho morreu, mais ou menos, o São Tomás de Aquino, ele já vivia num contexto de que da Igreja Católica como uma instituição grande, né, a maior instituição da Europa, maior que as monarquias, até maior que os reis absolutistas, tá? E que já tinha, como o catolicismo já estava consolidado, o São Tomás de Aquino ele já nasceu nesse âmbito de predominância católica. Aqui no caso do Agostinho, a questão é outra, tá? A gente não tinha ainda o catolicismo delineado, ele não tinha todo o poder que ele vai adquirir ao longo da Idade Média, né? E como eu falei, ele é um sujeito do Império Romano que viu toda a transformação medieval para o mundo medieval, tá? E ele converteu com 30 anos de idade. Antes disso, muito provavelmente ele professava religiões politeístas, tá? Dentre as quais é importante destacar o maniqueísmo, tá? Que é uma doutrina persa e que se baseia na ideia de que o mundo ele tem origem na luz e nas trevas, né? Então, quando vocês ouvem, pode ser da minha boca, de outro professor ou em algum outro lugar, que tal sujeito é maniqueísta, sempre é um cara que trabalha com dois polos opostos, né? Sempre certo, errado, bom e ruim, trevas e luz, certo e errado, bom e mal. Sempre quando tem esse paradoxo, a gente pode interpretar o sujeito como maniqueísta, tá? Sempre a partir ele tem uma visão muito apurada, sempre a partir do que? Das oposições, tá? Esse é um sujeito maniqueísta. Ou é uma coisa ou é outra. Uma coisa é boa, outra é ruim. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Sempre esses paradoxos, né, que a gente usa na nossa linguagem, são frutos desse. Eles representam, na verdade, essa questão do maniqueísmo, né, que não é apenas uma questão religiosa. Ela ultrapassa o campo atinge as formas de pensamento comuns, né, no sentido de se afastar da religião. Mas, enfim, né, o Santo Agostinho, né, ele vai ter essa perspectiva, tá? E tem um livro dele que chama Confissões. Esse livro justamente conta o quê? A vida dele até o momento da conversão ao catolicismo, tá? Ele se converteu tardiamente, como eu falei, e nesse livro ele conta o quê? É um relato, é quase uma autobiografia da vida dele, do que ele experienciou. É lógico que ele escreveu pós-conversão, tá? E é lógico que ele não vai concordar com as coisas que ele fazia antes desse momento de conversão, porque aí o que ele vai discutir, né? As vivências que ele teve, né? Prazeres da carne, a sedução, as vivências desse politeísmo, né? Que vai ser chamado muito fortemente de paganismo, tá? E ele escreve isso justamente porque uma das bases da patrística, galera, é o que? É o combate ao paganismo. É uma tentativa de conversão e de levar o cristianismo, o catolicismo para as grandes massas, tá? Então, no Confissões ele vai dizer tudo aquilo que ele era, tá? Como se ele tivesse se convertido da água para o vinho, tá? Porque ele vai rejeitar todas as vivências dele. Porque se a gente parar para pensar, galera, a questão do prazer no Império Romano, tá? Seja sexual ou seja
qualquer tipo de prazer, né? Comer era a maior forma de prazer que tinha no Império Romano, tá? Eram coisas muito fortes, tá? Então, como ele vai se converter, ele vai passar a combater essas perspectivas, né? Em busca de uma salvação, tá? Então, algumas ideias que a gente pode colocar aí, ó, desse pensamento geral do Santo Agostinho, é que ele combateu o ceticismo, tá? E é sempre bom lembrar, galera, que o ceticismo é o quê? É sempre a questão da dúvida colocada em perspectiva. O sujeito que duvida das coisas, né? Duvida da verdade absoluta, é um sujeito que é cético. E o Santo Agostinho, como a gente está vivendo um momento do que? De transição, tá? É um momento que não deixa de ser caótico também. Ele vai combater esse ceticismo para afirmar que Deus, tá? Esse Deus católico, é a verdade, tá? Ele vai ter muita influência de quem? Né? A galera da patrística, tá? Esses pensadores da patrística, eles têm muita influência do Platão. Eles não leem Aristóteles, tá? O Aristóteles, na verdade, ele só vai ser retomado, galera, lá na Escolástica, que é no fim da Idade Média. Porque ele primeiro, né? Houve problemas de tradução, algumas obras do Aristóteles se perderam e eles achavam que a Igreja Católica achava que o Aristóteles era perigoso, tá? Mas enfim, nesse momento aqui, ó, eu acredito que não se tinha muitas obras do Aristóteles disponíveis. Tanto que quem fez a tradução do Aristóteles para as línguas europeias foi por meio dos persas, né, do Irã e Iraque, né, que a gente chama hoje, tá? Os quais têm pensadores, têm filósofos medievais, que são persas, tá? Mas então, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: o livro das Confissões, né, é uma obra que retrata aquilo que ele era antes da conversão, tá? Um segundo ponto que é extremamente importante é a presença da filosofia platônica, tá? Que vai ajudar a fundamentar os dogmas religiosos, tá? Então, por exemplo, essa grande influência do Platão que tem no Santo Agostinho é a noção de corpo e alma. A noção de alma, ela existe em Platão. E essa noção de alma que nós temos hoje, né, enquanto uma coisa religiosa, ela foi o que feita pelo Santo Agostinho a partir da interpretação que ele fez de Platão, tá? Então, essa noção, por exemplo, também que a gente tem de céu e inferno, remete muito à ideia de mundo sensível e mundo inteligível, que é o mundo das ideias e o nosso mundo aqui, o mundo concreto e material, tá? A noção de perfeito, céu perfeito, a noção de terra imperfeita, todas essas coisas elas vão estar diretamente relacionadas com as obras de Santo Agostinho. Ele vai pegar o platonismo, as ideias do Platão, e vai dar um viés religioso para elas. Essa é a questão principal, tá? E aí, se debruça dentro desse ponto de vista, né, mais geral, ele vai dizer, tal como Platão colocou, né, que o conhecimento que se baseia nos sentidos ele é imperfeito, tá? Perfeito é apenas o conhecimento racional, dentre o qual eu posso destacar para vocês que ele trabalha a questão da matemática. A matemática ela é perfeita. Por quê? Porque ela não muda, ela não tem como ela errar, digamos, tá? 1 mais 1 é 2, isso não muda. Essa é a perspectiva. Portanto, o conhecimento racional, ele é verdadeiro. O conhecimento que deriva dos sentidos, ele pode nos enganar. Então, isso é Platão puro, galera, tá? Outro ponto que ele vai destacar é a questão em que ele vai criar um dogma que persiste até hoje, que é uma ideia muito importante para o catolicismo e que foi ao longo de toda a sua história, tá? Que é aquela ideia do pecado original, lá do Adão e da Eva, a questão da tentação, tá? Ele sistematizou, né, essa ideia a partir de estudos da própria Bíblia, né, e é lógico das reflexões pessoais. E uma dessas reflexões pessoais é a seguinte, né, que tem a ver com esse pecado original. Se Deus é bom, vamos pensar Platão, né, e a relação com Deus nesse sentido. Deus é bom, perfeito, todo-poderoso, onipresente, onipotente. Se Deus é essa figura, né, essa deidade boa, de onde vem o mal então? Tá? O que faz o mal? Né? Da onde que vem o mal? Primeira coisa, não pode ser, galera, a resposta não está no Satanás, no diabo, no coisa ruim, no Beelzebub e etc e tal.
Não tá. Por quê? Porque essa figura do diabo, da forma como a gente imagina, ela é uma construção a partir do século XII, tá? E também foi construída para combater o paganismo. Daí o diabo ter chifre, segurar o tridente, ter rabo, ter pé de bode, são elementos provenientes da cultura grega, da religiosidade grega, colocadas numa figura que é para demonstrar o que? A deformação do homem. Essa é a construção imagética do diabo, tá? Então a gente não tem o diabo, tanto que no Velho Testamento a figura do diabo ela praticamente não existe. Fala de serpente, mas ele não tem essa conotação que ele vai adquirir como uma figura malvada que atrapalha a vida das pessoas, igual na Idade Média mais avançada, tá? E aí é que tá. Se não pode ser o diabo e não pode ser Deus, o mal reside em quem? Ou no quê? Né? No ser humano, tá? A culpa é nossa, tá? Porque e quem que foi o primeiro a errar, né? Adão e Eva. E o que é esse pecado original? É a incapacidade do ser humano de lidar com a sua liberdade, né? O que na religião significa que é a categoria de livre-arbítrio, tá? Adão e Eva eram livres, só não podiam comer a maçã. O que eles fizeram, né? Eles cometeram esse primeiro pecado, por isso o pecado original, né? Vem de primeiro. E isso demonstra o que na interpretação do Santo Agostinho? Que as pessoas não sabem lidar com a liberdade que Deus as fornece, tá? Então, o primeiro pecado cai sobre Adão e Eva, mais especificamente sobre a Eva, tá? Que foi quem pegou a maçã. Então, né, o mal é fruto do que? Da própria ação humana, ele não tem nada a ver com Deus. Essa é uma questão que é fundamental, tá? Então, a culpa do pecado existir é do próprio ser humano, certo? Uma outra obra que também é extremamente importante, tá? Chama-se Cidade de Deus, que não tem nada a ver com o filme, mas possivelmente aquele filme que retrata o cotidiano da favela lá no Rio, muito provavelmente tenha alguma conotação com essa obra do Santo Agostinho, tá? Essa obra é interessante, galera, porque e aqui é mais do que interessante. Vamos pensar, tá? O sujeito, ele se converteu, então ele tinha uma perspectiva religiosa maniqueísta, né? Ele se converteu. Essa questão da conversão, ela não pode ser idealizada, tá? No sentido do quê? Era uma pessoa X, agora virou Y, totalmente diferente. Não. A pessoa carrega coisas independente do que aconteça na vida dela. A vida é um processo, certo? E tem coisas que permanecem. Por que eu estou falando isso? Porque ele tinha essa pegada do maniqueísmo, né? Dentro de uma perspectiva religiosa. Só que esse maniqueísmo, não pensem que ele desapareceu da vida dele, tá? O maniqueísmo, ele vai se manifestar nessa obra Cidade de Deus, tá? Essa noção de bem e mal, certo e errado, puro e impuro, tá? Por quê? Porque ele vai dividir o nosso mundo, né, em cidade de Deus e cidade dos homens, tá? Cidade de Deus é a Igreja Católica, que além da Igreja Católica é formado por pessoas que querem o quê? Buscar a salvação da alma. O objetivo das pessoas dessa cidade de Deus, e cidade é uma metáfora, tá? Não quer dizer que existiam duas cidades, é só uma forma como as pessoas agem, né, cotidianamente. Essa cidade de Deus são as pessoas que buscam a salvação da alma, né? Elas rejeitam os prazeres materiais. O objetivo delas é se salvarem quando morrerem, né? A busca pela salvação da alma. Essa é a cidade de Deus. E no mesmo espaço existe o que? A cidade dos homens, que é o que? O contrário ao maniqueísmo implícito. Cidade de Deus, cidade dos homens. Olha o platonismo implícito: perfeito, imperfeito, certo e errado, tá? Por quê? Porque a cidade dos homens são as pessoas que buscam apenas os prazeres do corpo, os bens materiais, ficarem ricas. Essa é a ideologia da cidade dos homens. E aqui está o que? O maniqueísmo persa e o platonismo, né? Ou neoplatonismo, como alguns querem colocar, tá? Então essa é a grande pegada, tá? Essa cidade dos homens, essas são as pessoas que buscam os prazeres, os bens materiais, certo? Um último ponto.
do Santo Agostinho que é interessante também. É uma teoria que ele vai criar, baseada também em Platão, que é a teoria da iluminação divina, tá? Todo conhecimento, galera, que ainda não existiu, que ainda não aconteceu no nosso mundo, ele já existe em outro lugar. Que é o quê? Olha, veja bem as noções de mundo das ideias, tá ligado? E mundo concreto. Por exemplo, né, dentro dessa teoria, um conhecimento que ainda não existiu, por exemplo, a cura da AIDS, no mundo das ideias ele existe dentro dessa teoria dele, ele só não veio para cá, para o nosso mundo concreto. Olha a reflexão. Por quê? Porque vai dizer assim, ó, que o conhecimento, galera, ele está na nossa alma. Só que ele não vem apenas estudando ou vem por acaso. Esse conhecimento que está na alma, ele precisa o quê? Para que ele chegue na minha mente, no meu intelecto, e aí eu possa realmente construir um conhecimento aqui para as pessoas absorverem ele, é preciso do quê? De um toque de Deus. É como se Deus abrisse a porta da alma para o conhecimento ir para a mente. Tá? A alma, o conhecimento está na alma. É Deus que ilumina a nossa mente acerca deste conhecimento. Ou seja, os conhecimentos humanos, eles estão vinculados com uma graça de Deus, tá? Isso é chamado de teoria da iluminação divina. Então, tipo assim, a cura da AIDS, ela existe lá no mundo das ideias, lá na alma, tá? E Deus é que vai liberar isso para algum ser humano em algum momento. Tá? Então o sujeito ele pode ser um cientista e ficar estudando, buscando a cura da AIDS a vida inteira, né? Ser um pesquisador nesse campo. Mas, se não houver essa iluminação divina, Deus falar, tipo, é agora. Que aí ele liberta o conhecimento da alma para a mente, e aí o cara tem acesso a esse conhecimento. Se Deus não fizer isso, o sujeito pode estudar 1 milhão de anos que ele não vai conseguir atingir esse conhecimento. Tá? Então é mais ou menos isso, tanto essa teoria da iluminação divina, tá? A necessidade de Deus iluminar, né, a nossa mente para que a gente desenvolva o conhecimento, quanto de uma maneira geral essas duas obras do Santo Agostinho, Confissões e A Cidade de Deus, tá, galera? Aí próxima aula a gente volta com o São Tomás de Aquino, né, no momento mais avançado da Idade Média, beleza? É nóis!